Então, eu tenho a Helena, que ela tem 4 meses, né? E no primeiro mês, assim, na verdade, quando eu tava grávida, eu lia muita coisa e eu achava que ia ser lindo, assim, que ia ser capa de revista, que eu ia colocar a Helena no peito, ia tirar fotos maravilhosas, ia ser tudo perfeito. E quando a Helena nasceu, no primeiro dia foi tenso, porque eu não sabia amamentar, ela não sabia, a minha experiência, minha família estava lá, e aí todo mundo quer dar um pitaco, e não que isso seja uma coisa ruim, mas no meu caso foi, porque as pessoas ficavam assim, iam atrás assim do meu peito e falavam, não é assim não, tem que fazer tal coisa. E eu ficava tipo, meu Deus, eu não vou conseguir aprender. E assim, é terrível, porque você se cobra e você realmente acha que você não sabe nada, porque eu tenho 25 anos, é minha primeira filha, minha primeira experiência. E aí você começa a ficar insegura, você fala, meu, tô fazendo tudo errado. E o que eu resolvi fazer, assim, que foi muito bom, e que eu vi que tem grávidas aqui, que vocês podem fazer isso, que dá muito certo, é pedir a opinião de quem realmente sabe. Não que nossas mães não saibam, porque eu tô falando do caso da minha mãe. Mas enfermeira, sabe? Tipo, o que eu fiz, eu explorei o máximo. Eu tive a Helena na Promatre. E cada mamada dela, eu ligava pra enfermeira, e meu marido falava assim, são 3 da manhã, você está ligando para a enfermeira? Eu falava, tô, porque eu preciso aprender. É uma experiência nova para mim, eu não sei, eu quero todas as dicas do mundo. Então, cada enfermeira aqui no quarto, eu pedia alguma dica de posição ou de pega, eu pedia para ela me orientar, para ficar ali comigo naquele momento, porque é difícil, não é capa de revista, é muito pelo contrário, mas também não é um mártir, assim, para mim não foi, pelo menos porque eu não tive rachadura, nada dessas coisas que deve ser bem terrível. A única coisa é que minha filha era muito preguiçosa e ela não mamava de jeito nenhum. E aí, quando eu estava no hospital, foi assim, foi tranquilo, porque tinha a ajuda de todas as enfermeiras. E quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, e agora, sabe? E até vou agradecer a Aline ali, que me ajudou, obrigada. Te amo, sério. E eu cheguei em casa e fiquei desesperada, porque aí vem, de novo, a família, né? Tipo, ficar olhando lá e falando, não é desse jeito. Aí você fala, não, mas a enfermeira me falou que a cabecinha era mais para cima mesmo, sabe? Não. Então, eu acho que assim, a segurança vem muito com o tempo da amamentação. É uma experiência única. Cada pessoa tem a sua experiência. Eu acho que assim, quando eu compartilho a minha experiência nos meus vídeos, em posts e nas redes sociais, eu sempre deixo isso muito claro, que cada pessoa tem a sua experiência. Nunca vai ser igual, nenhum bebê é igual, nenhuma pega é igual, sei lá. É muito diferente. Cada problema que uma passa... por exemplo, até um exemplo que a Mari falou que para ela foi super bom fazer a massagem. Eu preferia coisas práticas, sabe? Tipo, já enfiava ela e falava, vai logo, vamos mamar, lindinha. Então, assim, é muito pessoal, eu acho. Depende muito também da dinâmica da família. Porque a gente, às vezes, se espelha muito nos outros. Em alguma maternidade, a gente fala, pô, nossa, é aquilo. Mas não é. Eu acho que curtir a nossa experiência como mãe, curtir esse momento que não é fácil, mas é maravilhoso, né? Porque você oferece o melhor alimento de todos para o seu filho, é uma coisa prazerosíssima. Foi muito difícil, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, assim. Então eu cheguei em casa, minha filha era preguiçosa, não queria mamar de jeito nenhum. E conforme vai passando o tempo, todas essas dicas que a gente vai absorvendo no começo, sabe? Elas vão fazendo sentido depois e elas vão ficando mais fácil. Tudo vai ficando mais leve, tudo fica numa... Quando você passa por tudo isso, você fala assim, nossa, mas foi tão natural, sabe? E eu me cobrei tanto, e essa pressão também que todo mundo faz essa pressão que todo mundo coloca nas mães, né? Que tem que ser perfeito, é tudo. E você fala, meu, não é assim, sabe? Não é. Aí você amamenta em público, as pessoas olham assim, você fala, meu, tá olhando o quê, cara? Tô dando um alimento pro meu filho, sabe? Você come no banheiro? Não. Você come com um pano na cara? Não, eu não vou cobrir a cara da minha filha. Então, bom, a minha dica da maternidade é, com certeza, pegar todas as dicas para quem tá grávida aí. Pega as dicas das enfermeiras, porque isso me ajudou muito, assim, muito mesmo. São pessoas que entendem do que estão falando, sabe? Na teoria, e você consegue aplicar aquilo na prática do lado delas. Então, é perfeito. É muito, muito bom. Outra coisa é que a segurança vem com o tempo. Quando você vai achar que tipo, não vai dar certo, e você vai falar, meu, será que eu desisto? Será que eu não desisto? Não desiste, porque vai dar certo, no final vai dar certo, se você persistir. Eu sempre falo isso, uma coisa que eu falo para o meu marido. A amamentação é um exercício de paciência e dedicação. Tipo, você tem que estar 100% paciente, 100% dedicação, porque tem umas horas que não é nem... nem que você fala assim, nossa, não vou desistir, porque... É que vou desistir porque eu estou cansada, porque eu estou exausta, porque eu não aguento mais acordar de madrugada. E uma coisa que eu fazia muito, porque meu marido é muito participativo, graças a Deus,
eu extraía muito leite, porque quando você sai da maternidade, você sai com o peito super cheio. E aí, em alguma mamada, enquanto eu estava extraindo, ele poderia dar na mamadeira. E aí, muita gente me pergunta assim no meu canal, como que a Helena pegou mamadeira, como que eu consigo deixar ela agora em casa? Ela mama exclusivamente no peito. E é isso, porque desde o começo eu estimulava, porque se você não estimula desde o começo, sai tipo 20 ml o dia que você quer sair e você fica super frustrada. Você fala, meu Deus, mas não saiu nada. Então, eu estimulava bastante com a bombinha. Hoje a gente tem inúmeras coisas de amamentação, assim, produtos incríveis que podem servir para várias coisas. Tem a bombinha, tem para quem tem bico invertido. Então, assim, você vê o seu caso e tem tecnologia para tudo. Então, assim, fica tranquila. E as pessoas me perguntam muito isso da mamadeira. Como que eu faço para deixar a Helena? E eu sempre acostumei, então foi muito natural para a gente, porque eu estimulava, tirava ela e ela pegava desde o começo. Então, e muita gente também que me falavam que essa cobrança geral era assim, se ela pegar a mamadeira, ela não vai mais pegar seu peito. E assim, às vezes não é bem assim, sabe? Se você estimular e depois coloca ela no peito e vai invertendo. Eu acho que assim, cada pessoa tem que fazer o que dá certo para a dinâmica da sua família. Eu tenho meu marido que me ajuda, mas se eu não tivesse, seria diferente. Então, tem que ver o que se adapta melhor a você e confiar muito no seu instinto, eu acho. Muito, muito em você. E ter certeza que a segurança que você vai ter, assim, em relação à amamentação, em relação a tudo do seu filho, vem com o tempo, sabe? Não vai ser no primeiro dia que você vai falar assim, nossa, cadê minha intuição que não tá... e ela chega, sabe? Uma hora você vai saber por que o chorinho é desse jeito. E não é no primeiro dia, com certeza não. Sobre a produção de leite, quando eu cheguei em casa, eu estava com os peitos assim super volumosos e cheio de leite. E eu comecei a ficar estressada e começaram a acontecer várias outras coisas. Eu comecei a ingerir menos líquido, voltei num ritmo muito rápido de trabalho, com pouco tempo de... Tipo, com 1 mês que minha filha tinha, comecei a querer fazer coisa demais. E o tempo que ela dormia, no primeiro mês, eu queria trabalhar. Então eu falava assim, vou aproveitar esse tempo. E foi aonde começou a diminuir muito. E aí o que eu acho assim da produção de leite, eu posso estar errada, tá? Eu vou falar a minha experiência. Então, por favor, você me corrija, porque eu só vou falar isso porque tem profissionais aqui. Quando eu cheguei em casa, que estava muito, muito farto meus seios, assim, doía demais. E aí todo mundo me falava assim, faz compressa de água quente. E não, você tem que fazer compressa de água fria quando os seus seios tá muito cheio, porque água quente você vai achar que vai aliviar, mas não é o legal. Tá certo? Não. Correto. Então, tá craque. Então, compressa de água fria para quando você chega na maternidade, que tá com aqueles seios assim, esbanjando leite. Depois começou a dar uma esvaziadinha. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para a produção de leite aumentar? A primeira coisa é colocar o bebê para sugar assim, o tempo inteiro, porque quanto mais ele suga, mais estimula a produção. Depois também, descanso. Seu bebê, você tem 1 mês de vida com seu bebê, sabe? Não se cobra, é o seu momento com ele. Então, a hora que ele dormiu, se você tem possibilidade, dorme também, sabe? Tipo, você não precisa agradar ninguém ou fazer nada, ou sei lá. Dorme com ele, porque é o momento seu e dele, você vai ficar exausta. A maternidade real, assim, é muito mais dura do que quando a gente vê na novela das 8 que as pessoas acordam maquiadas. É muito diferente. Então, assim, não se cobra e se dê esse descanso. Todo momento que você puder descansar, descansa junto, porque o descanso foi fundamental, no meu caso. Não sei. E até que a produção do leite também, se você não dorme... Então, assim, me ajudou demais. Aí eu fazia, como eu tinha visto, como a Aline me orientou, né? Que a compressa de água fria era para quando o seio estava muito farto. Quando eu estava sem o leite, o que eu fazia era compressa de água quente, para estimular mais e beber muita água. Porque eu vi assim, que tinha até rituais para aumentar a produção de leite. E acho que não tem muito segredo, sabe? É muito líquido, colocar o bebê para sugar o tempo inteiro e descanso, assim. Eu acho que isso é uma coisa valiosa, porque isso a gente não sabe, e quando a gente começa a pesquisar, tem simpatia até para... E
para terminar, assim, eu acho que tudo tem que ser de uma forma muito natural, sabe? Pelo menos para mim foi desse jeito. E é muito incrível quando a gente não se cobra, porque no começo eu me cobrava demais, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que cuidar da minha casa, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, e porque essa foi minha escolha. E tipo, relaxa, sabe? Faz o que está no seu alcance. Não vai ser tudo, não vai ser todo dia nem que você vai conseguir tomar banho, para falar a verdade, se você não tiver ajuda. Então, assim, as prioridades mudam quando a gente tem filho. O filho não é um bonequinho que você desliga. E a gente que é mãe, a gente tem que se unir e não julgar umas às outras, sabe? Porque é uma coisa que eu tenho aprendido muito, principalmente na minha fase de maternidade, que eu amadureci muito como mulher, foi não julgar os outros. Em hipótese nenhuma. A gente não sabe o que o outro faz e a gente é muito julgado o tempo inteiro, sabe? Tudo está errado. Tudo que a gente está fazendo com o nosso filho está errado. Tudo. Não tem nada que você faça que está certo. Sempre, sempre. Todo mundo é melhor que você, não consegue. Então, assim, não se julga, não se cobra, porque a única pessoa que pode fazer isso por você é você. E mãe paga a língua o tempo inteiro. Todas as vezes que eu julguei uma mãe, gente, eu vou falar que aconteceu a mesma coisa na minha casa, entendeu? Então, assim, de verdade, eu acho que eu estou falando coisas aqui para vocês que eu falaria para mim no começo, sabe? Que eu gostaria de escutar, porque eu estou vendo grávidas aqui, e eu gostaria de escutar isso. Se eu tivesse grávida, eu acho que eu absorveria isso para quando eu tivesse meu bebê ser uma coisa mais fácil, assim. E eu acho que também é uma eterna adaptação, sabe? Então, a gente vai viver... No começo eu ficava assim, vai passar essa fase? Vai passar? E não, sabe? Você tem que curtir essa fase, porque senão fica tudo um mártir, assim. Fica tudo tipo, nossa... Porque a maternidade, assim, a maternidade real é dura, mas ela não é horrível. Ela é linda, sabe? Ela tem que ser linda. Então, quanto menos a gente se cobrar, mais a gente aceitar, agradecer e aceitar, né? É uma coisa que a gente deveria fazer na vida, não só na maternidade. Mas tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil e fica mais natural, assim, de uma forma natural, que a gente consiga curtir cada momento sem ficar nessa fase de será que isso vai passar? Que horas que meu bebê vai dormir à noite? Tipo, o bebê não é uma máquina, então vamos relaxar e viver de uma forma mais natural, né? Essa é a minha dica para as gravidinhas aí. Porque meu bebê só tem 4 meses, né? Muito bom, Rúbia. Um monte de coisas que você falou são perfeitas, né? A diferença, cada mãe é de um jeito, cada bebê é de um jeito, cada família é de um jeito. Então, nunca vai ter um conselho, uma dica que vá servir para todo mundo, né? Se todas as mães fossem iguais, todos os bebês, todos os pais, todas as famílias fossem iguais, não nasce com manual, né? Faz assim, vai dar certo, mas não é. Então, é por isso que a gente tem que ajudar, tem que falar muita coisa, para cada uma pegar uma coisinha e ir adaptando. Foi excelente.